O Entre Pais de hoje veio até Brasília conversar com o Diego, ou será que com a Carmela? Olha, tem de todo um pouco, mas principalmente é uma história de muito amor, que traz o pai por um papel de protagonista. Então venha conferir tudo que a gente vai falar nesse bate-papo incrível. Olá, gente! Estamos aqui com o pai da Mel, do Noah e do Dom. O Diego, ou melhor te chamar de Carmela? Eu acho que hoje as duas coisas, né? A gente queria entender um pouco da sua história, da onde você vem, onde você nasceu, quem era você antes de ser pai. Conta aqui um pouquinho pra gente. Acho que eu não era nada antes de ser pai, nada. Melhor função da vida, assim. Acho que as duas coisas que eu mais amo fazer é isso, é ser drag e ser pai. Ai, assim. que legal. Só que eu acho que eu sou melhor pai do que drag. Drag eu tenho que aprender muito ainda. E você não é de Brasília, né? Eu sou do Rio, mas vim pra Brasília muito novo, assim, com adolescência. E aí fui trabalhar com comunicação, jornalismo, fui morar fora, só isso dava uns 10 vídeos, fui morar fora, aprontar, confusão, e aí fui descobrindo uma veia artística nessa confusão, então fui sempre assim, comunicação, arte, foi essa confusão. Quando eu morei fora, que eu fui limpar muita privada nas Europa. Aonde que você morou? Menino, morei em Amsterdã. Ai, que delícia! Ah, tá, é o outro lado. É o outro lado, né? É o outro lado, né, galera? Eu conheci como turista. Então você pegou a parte boa. Exato. Ficou só lá curtindo o Bob Marley, os coffee shop da vida. Isso não atrapalha. Ai, os meninos. Gente, é assim, gente. Gravar com criança desse jeito. Tem alguém que entende a gente. Menina, Amsterdã, eu fui limpar privada, ser garçonete. E isso me ajudou muito a descobrir o lado artístico. Porque lá eu fazia um trabalho muito braçal. Sim. E eu rodei muito, então também fiquei um tempo em Paris, em Alemanha, e não sei onde, todos os lugares, para tentar conseguir um extra. Legal. Era muito o lado artístico que ajudava. Foi aí que eu fui descobrindo um pouco o lado da drag, da Carmela. Porque aí eu cantei em cemitério, eu fui garçom que tocava pandeiro, eu fui garçom que cantava, eu fazia massagem, fazia essas programa do YouTube. Na TV. Outra coisa. Isso eu com falei, quantos anos? Isso eu tinha 20 e poucos anos, ou seja, 2 anos atrás, no máximo. Verdade, né? 20 e poucos Muita coisa anos. vivida em pouco Tem tempo. Exato. Aí o lado artístico foi chamando a atenção. Eu falei, gente, tem uma babada aí. Ai, que legal. Babada aí. E você veio parar em Brasília, seus pais vieram? Foi Meus isso? pais. Meus pais na época eram casados, não são muitos anos, mas na época eram essas coisas de mudança de família. Meus pais de famílias muito simples no Rio. Meu pai era técnico de informática, a empresa conseguiu uma transferência. Minha mãe professora de infância, muito mãezona também, veio junto e viemos todo mundo junto. Pessoal super humilde, minha avó, coitada, viúva, comeu pão que o diabo amassou, então lá em casa todo mundo era tranqueira. Vamos trabalhar, vamos ralar, vamos correr atrás. E aí teve a oportunidade de Brasília e vieram. E cá estamos, menina, e aqui a história aconteceu. Exatamente, né? Brasília é uma cidade, né, que trouxe muita gente do Brasil todo, né? E se reuniu aqui, está surgindo essa cidade com uma cultura muito peculiar, muito própria, né? Que é a mistura de um Brasil como um todo, né? Exatamente isso. Eu nasci em Brasília, minha família, diferente de outras pessoas, meus pais são de Brasília, meus avós que chegaram aqui, na verdade. Então eu sei bem como é que é essa realidade aqui. Essa migração. Eu já sou igual a você. Sou de Cuba, né? Mais longe ainda, mas que veio parar aqui em Brasília também. Cubano, gente. Eu valorizo uma tocha cubana. Menina. Coloca É isso, diferenciado. Gente, pelo amor de Deus, aqui é programa de família. Tá falando do charuto, gente. Charuto cubano, né, gente? Melhorou, né? Da tocha pro charuto, melhorou. Onde eu tô gravando, perdoa. É uma coisa diferenciada. A gente sabe que Cuba tem o seu diferencial. Ai, Deus. Mas e aí, como é que foi? Você volta pra Brasília, como é que é esse momento até a paternidade acontecer? Cara, a paternidade, então, aí demora um pouquinho, porque na verdade eu saio da Europa, passo 2 anos na Europa nessas confusões, descubro ali essa veia artística, volto pra Brasília, que é onde a coisa estava acontecendo, enfim, onde a minha família estava centrada, família, amigos, essas coisas todas, dou uma rodada, a coisa começa a acontecer em Brasília. Eu vou pra sala de aula, eu dava aula de inglês na época, e a sala de aula tem muita coisa do palco também, né? E ali eu conheço a mãe dos meninos. Na sala de aula eu conheço a mãe dos meninos, com quem eu fiquei 13 anos, e que é uma mãe maravilhosa. Eu sou dessa pluralidade, né? Então, de me relacionar com a vida, com as pessoas que me fazem bem, que me fazem rir, que me fazem brincar. E tive o privilégio de me relacionar com a mãe dos meninos por 13 anos.
que foi uma pessoa extraordinária com quem a gente construiu família. Tivemos os 3 meninos, que são tudo na minha vida, né? E ali é a mudança de chave, né? Ali é quando eu descubro um propósito novo de vida. Quando eles nascem, tudo muda, né? A Carmela Tudo. já existia nessa época? A Carmela A Carmela tem uns 10 anos. Na verdade, a Carmela surge quase que junto com a primeira. Quase que junto com a primeira. Com a minha primeira filhota, assim. É um nascimento meio simultâneo, assim. Na verdade, a Carmela nasce num lugar completamente, assim, inesperado, que é na UNB. No meu mestrado, uma coisa séria, sisuda, xarope. Carmela nasce no meio da UNB, assim, no meio de um mestrado, de um estudo que eu estava fazendo. Eu já estava me relacionando com a mãe dos meninos. A mais velha ainda não tinha nascido, já não sei mais. Estava nascendo, tinha acabado de nascer, já não sei mais. Hein? Ela tá com 11, Carmela tem 10. Não, a mais velha tinha acabado de nascer. Tinha um aninho. Não vai, corta. A mais velha tinha acabado de nascer. Tinha um aninho mais ou menos quando Carmela surge, então ela já nasce com esse universo da Carmela, já está muito, de fato, ela já está muito acostumada desde o início. Carmela já existia. Só que a Carmela nasce nesse rolê muito séria, né? Que era no UNB, era para fazer era antropologia e teatro que a gente estava estudando. Estudando performance de gênero, uma coisa super assim. E aí eu nunca tinha travestido, nunca tinha performado gênero, nunca tinha feito essa brincadeira. E achei que seria muito sem graça eu estar lá para falar sobre isso, nessa disciplina, e não poder experimentar, fazer, laboratoriar, brincar. Eu falei, gente, deixa eu ver. E na época, inclusive, a minha esposa, com quem eu já era casado, me ajudou. Peguei roupa dela, peruca de amigo, salto de um, salto de outro, ela que fez minha maquiagem. Olha só. E a gente fez uma brincadeira maravilhosa lá na UNB, só que era para ter durado uma tarde. E era para ter morrido ali. E ali uma amiga atriz viu, falou, eu quero usar a Carmela para não sei aonde. Lá fui eu fazer, um amigo fotógrafo viu. E aí, vamos pra rodoviária. A coisa começou a andar sem querer. Sem querer. Mas aí tem um nascimento oficial da Carmela. Não sei se vocês já querem saber, se eu já tô falando muito. Assim. Não, pode falar. Queremos saber tudo. Cada detalhe. Isso, aí depois corta, né, gente? Tem muita coisa legal. Aí, o nascimento de Carmela tem 2 nascimentos. Um foi em Paris, gente. Que delícia. Chique. Adoro essa história. Paris, eu sem grana nenhum, antes de eu voltar, mas é o primeiro passo, assim, que eu falo, ali foi o primeiro dedinho de Carmela. Eu, gente, porque lá no Paris é tão chique que o povo visita até cemitério, né? Père Lachaise, uma coisa louca, maravilhosa. Porque tá todo mundo enterrado lá, né? Sim. Kardec, Truffaut, Hebe Camargo, Xuxa Meneghel, esse povo todo enterrado. Aí, a louca. Aí, gente, eu sem dinheiro em Paris, limpando privada do albergue onde eu tava. Fiquei em frente ao túmulo de Edith Piaf, cantando Edith Piaf na frente do cemitério, para passar o chapéu pros turistas que achavam o máximo, porque, coitado, eles são turistas, eles acham qualquer coisa o máximo. Eles juravam que aquilo era Piaf mesmo, né? Ali, eu não tava travestido nem nada, mas ali era uma coisa de rua, era um artista. Era uma performance. Era uma performance de rua, então já tinha uma coisa assim, eu falei, cara, gostei dessa brincadeira. Enfim, voltando pra cá, a Carmela tem essa brincadeira na UNB, essa confusão toda. Eu começo a ter umas andanças mais fortes em Brasília, eu começo a chamar a atenção. O Correio Brasiliense abre um blog para Carmela na época, que já foi inusitado, já foi super diferente. Sim, lembro bem disso aí. Lembra dessa história? Foi quando começou falando muito de pautas LGBTs dentro do Correio por meio da Carmela. E aí o pessoal da Preta Gil, o empresário da Preta Gil, tá trazendo Preta Gil pra Brasília pro carnaval e surge a oportunidade da Carmela encontrar a Preta. Ai, que legal. E ela conheceu essa história de que a Carmela, na verdade, era um pai que fazia drag e que era diferente, que falava de pautas LGBTs, e a Preta fala, eu quero bater um papo com esse maluco, com essa história, com essa Carmela, que história é essa? Aí eu encontro Preta. Só que era pra ser um beijo, um abraço. Ela fala, não, tu tem que ir pro palco, porque a gente vai fazer carnaval. Eu falei, que é isso? 40 mil pessoas no estacionamento do estádio aqui. 40 mil pessoas. Eu, meu filho, nunca tinha me apresentado na rua pra tanta gente. Eu falei, vambora. E ali eu vou. É a primeira vez que a Carmela aparece pro povão. E aí eu berro qualquer coisa. Sai da Carmela, Brasília, vamos ser felizes, vamos pegar na boca. E quando eu desço ali do trio dela, as pessoas são tão acolhedoras, elas são tão brincalhonas, elas abraçam, elas tiram foto. Eu falo, gente, é isso que eu quero fazer. Ali eu entendo como nascimento popular da Carmela. Porque antes ela estava na UNB, aquela coisa era mais um estudo. Depois eu entendo que a Carmela era uma ferramenta de comunicação. Que ela podia fazer as pessoas rir, que ela podia fazer as pessoas brincarem, refletirem, fazerem acontecer. Esse não é meu, tá, gente? Eu não sei se está saindo no fundo, mas esse não. Eu tenho vários, mas esse em particular não é esse. Então ali eu descubro que a Carmela ela é capaz de entreter, de fazer rir,
de levar as pessoas a refletir, a brincar. E ali ela nunca mais abre mão do povão, do popular, que é de onde eu venho, que é onde eu, na verdade, me identifico, onde eu gosto de estar, né? Muito legal. E uma curiosidade que eu tenho, assim, você estava casado com uma mulher nessa época, a Carmela surgiu, você falava de pautas LGBT. Como você se identificava nesse momento? Como homem heterossexual, naquele momento, como era isso na sua cabeça? Cara, eu sempre fui uma pessoa muito fluida, assim, né? Eu nunca gostei muito, eu sempre tive dificuldade com os rótulos, assim, né? Tanto de me identificar, né? Como da necessidade das pessoas estipularem, de colocarem esse rótulo, né, em cima das pessoas. As pessoas sempre me perguntaram isso porque eu sou daquelas crianças que desde o início da vida sempre teve uma feminilidade, né? Então sou aquela criança que muito cedo começou a escutar os viadinhos na escola, que é isso e tal. Mas eu também entendia que eu respeitava muito o meu instinto, que também era aberto para as pessoas em geral, E eu, muito curioso, talvez por conta dos meus pais, que também sempre foram muito da música, da literatura, do universo teatral. Eu tenho um tio que é bailarino, eu tenho artistas na família, então sempre teve essa fluidez. Então sou aquela pessoa que com 12, 13 anos eu já escutava Elis, que escutava Caetano, que escutava Gil, que escutava essa pluralidade de pessoas e nomes e posturas, que dançava Michael Jackson, que dançava Madonna, né? Tem esses clichês. Então tudo pra mim estava dentro do mesmo universo. Então eu sempre tive essa dificuldade de eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei, cara, eu sou tudo isso. Entendi. Então, e a obrigação de você ter que se colocar no lugar, isso me incomodava muito também, muito. Eu senti muito essa pressão depois que a Carmela surgiu, porque como eu era casado com uma mulher, as pessoas achavam que talvez eu tivesse ali num local inadequado, que talvez eu não tivesse autoridade para estar ali, ou eu tivesse espaço, como se eu estivesse tomando um lugar que não era legitimamente meu, porque eu era uma espécie de hétero, sabe, assim, e nunca foi isso, né? Na verdade eu sempre me relacionei com todos os gêneros, com todas as pessoas, e naquele momento em particular eu estava vivendo um relacionamento visto dentro da heterossexualidade, assim. Mas isso definitivamente não é a minha essência, não é quem eu sou. Aquilo era um momento especial, que foi muito especial, que foi muito bom, mas isso obviamente não eliminava a minha pluralidade, a minha diversidade, a minha abertura enquanto pai e todas essas coisas, né? Então isso sempre foi muito fluido em mim, assim. E teve um momento que me incomodou muito, que durante a carreira da Carmela eu preciso falar sobre isso, porque eu começo a receber uma resistência, uma ressalva das pessoas sobre isso, principalmente até do próprio público LGBT, que começa a questionar, né? Tipo assim, quem é esse cara? Pô, um cara casado, não sei o quê, querendo fazer acontecer aqui por conta da nossa... a necessidade de colocar numa caixinha de novo. E aí eu preciso falar, então, galera, olha só, eu me relaciono também. Já me relacionei com homens, já me relacionei com pessoas, já me relacionei... Então, dentro do LGBTQIAPN+, talvez vocês queiram me colocar no B, vocês querem me colocar no mais, mas se existe a necessidade do alfabeto, então saibam que eu estou dentro desse alfabeto, tá tudo bem? Então, compreendo, obviamente, o cuidado, né, a preocupação da gente, obviamente, não ter a pauta tomado por pessoas que de fato não têm um local ali de fala, de autoridade, mas também eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, né, para que a gente também acabe não sendo intolerante, né, ou seja, caindo na própria, sendo deflagrado pelo próprio discurso, pedindo tanta tolerância, sendo intolerante às vezes, né? Eu vejo que para muitas pessoas é como se elas tentassem se encaixar num padrão de heteronormatividade enquanto casado com mulheres e depois elas se libertam disso. No seu caso, eu vejo que não é esse o caso. Você já se entendia nessa pluralidade e você estava ali e queria estar. Nunca fui esse caso do cara que casou forçado porque precisava responder à sociedade, aos pais, de forma alguma, né? Eu, como a mãe dos meninos, sempre tivemos, com todos os meus relacionamentos, eu tive outros relacionamentos com mulheres, homens, todos sempre souberam desde o início da minha fluidez, da minha abertura. E naquele momento eu estava apaixonado, eu estava envolvido romanticamente com aquela pessoa. E durante, ao longo desses anos, foi o que aconteceu com aquela pessoa. Mas ela sempre soube, sempre foi de muito apoio, de muita troca. Enquanto aconteceu, foi muito especial. É uma família, né? A gente continua se vendo com muito carinho, com muito respeito, com muita amizade. Então nunca teve isso. Pode ser que daqui para frente eu esteja em novos relacionamentos com mulheres, com homens, com movimentos, com ninguém, comigo mesmo, né? E tá tudo certo. Assim. E você sempre teve o sonho da paternidade? Sempre sonhou ser pai? Sempre. Ou foi uma coisa assim que veio? Não, sempre. Tanto que o nome da primeira, Mel, quando a gente engravidou,
eu falei, eu sempre teria uma filha, o nome dela seria Mel, assim. Legal. Eu já tinha até nome, assim. Eu sempre quis ser pai, eu acho que eu tenho esse instinto paternal muito aflorado, assim, né? Eu não tenho um bom relacionamento com meu pai. O relacionamento com meu pai é um relacionamento distante, né? De alguns entraves da vida, por assim dizer. Então talvez por isso, né? Talvez por eu sentir falta de uma presença paterna, sentir falta de uma proteção paternal, sentir falta de um cuidado paternal, talvez por isso isso tenha ficado mais aguçado em mim, né? A vontade de querer compartilhar, demonstrar ou exercer isso de alguma maneira, fornecer talvez aquilo que tem me faltado. Exato. Então talvez, sempre quis. O que você acha que mais difere assim, a paternidade que você recebeu do seu pai da paternidade que você traz para os seus filhos? Ah, toda. Porque... Paternidade, no caso, né? Paternidade, assim, né? Paternidade. Eu tenho um relacionamento assim resolvido com meu pai, por assim dizer, mas como eu coloquei, eu tenho ressalvas, né, meu pai. Eu acho que eu respeito muito o local, eu acho que ele fez o que ele tinha à disposição de fazer. Então, talvez pelas limitações, circunstâncias sociais, familiares dele, ele não conseguiu exercê-lo de outra forma. Então, hoje eu não carrego mágoas, esses tipos de dificuldades. Respeito muito o que ele conseguiu e deu conta de fazer naquele momento. Mas foi uma paternidade que eu particularmente acredito que tenha sido falha em diversos aspectos. Então, foi uma paternidade que teve um envolvimento de uma agressividade que era muito comum na época, essa coisa do uso da violência como forma de educação. Exato. Então foi uma paternidade muito ausente em diversos aspectos, pela cultura também de preciso estar ausente para prover o lar, então a grana sendo sempre mais importante do que o carinho. Então, volto a dizer, existiu uma circunstância temporal lá que eu não questiono, mas que obviamente eu senti muita falta, que obviamente me moldou de uma maneira para que eu pudesse exercer a minha paternidade de uma outra maneira. Então, lá em casa a gente não faz uso de nenhum tipo de punição física, então a gente não trabalha com violência. Então é tudo na base do diálogo. Somos extremamente carinhosos, somos extremamente apegados fisicamente, o nosso afeto é muito físico, nós somos todos muito voltados para uma sensibilidade. Eu prezo muito a presença. Então, se tiver que abrir mão de trabalho para estar junto com eles, eu vou preferir. Se eu tiver que abrir mão de melhores salários, como aconteceu já diversas vezes, para que eu pudesse estar com eles, eu vou preferir. Se tiver que abrir mão de grandes oportunidades ou de visibilidade, reconhecimento, mas para que eu possa me fazer presente, eu vou preferir. Então, é um outro lugar. Assim, eu tento ser o que eu não tive, né? Eu tento fazer de uma forma... tudo aquilo que me fez falta, eu tento entregar. É um dos maiores desafios, né, da paternidade, não repetir padrões. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre leva, né? Não gostaria de que meus filhos vivessem certas coisas que eu vivi. Total, a gente pensa muito isso, né? Total. E o oposto também, né? Porque às vezes também isso é fundamental, mas é também legal a gente reconhecer o que a gente teve de valor, né? De padrão, de exemplo, né? No caso da maternidade, aí eu já tenho referências muito positivas, né? Minha mãe é mãezona, leoa, coruja. Exato. Né? Minha mãe, o grande papel da vida dela, então é essa mulher guerreira que cuidou dos irmãos e que cuidou da própria mãe, que minha avó teve Parkinson, 20 anos, então cuidou da família inteira. E é uma vozona, daquela que participa, brinca, cozinha e lava e arruma. Sabe, assim, minha mãe é extraordinária. Então eu também, pelo parte maternal, pego muitas das coisas que eu aprendi. Minha mãe era o oposto, minha mãe então era do abraço, era do carinho, era do estar junto. Então também pego muito esses bons exemplos, a gente também tenta perpetuar. Incrível. E como é que é a relação dos seus filhos com a Carmela? Porque pelo que você já falou, eles já nasceram com a Carmela existindo, né? Então... Eles são muito, muito tranquilos, assim, muito. A Mel nasceu com a Carmela, todos, né? Desde a Mel, eles já nasceram com a Carmela. Então eles, na verdade, eles observam a Carmela desde o nascimento. Mas tem umas fotos engraçadíssimas, assim, de eu vestido de Carmela com eles no colo. Porque eu tava me montando, tava indo fazer trabalho e tava cuidando, e tava com eles no colo, tava participando. Tem a Mel com 1, 2 aninhos colocando colar em mim, ajeitando minha peruca. Não, eu cheguei e o Dom já falou assim, meu pai é a Carmela. Já assim, de cara. Como é que eu adoro? Como é que eu adoro? Dá pra que tem esse orgulho, aquele orgulho, né? Muito, e isso na verdade é assim, acho que o maior alívio da minha vida, que a minha maior dificuldade com a Carmela não era por mim, né? Porque assim, é uma atitude minha, um comportamento meu, mas que pudesse afetar a eles. Isso sempre foi meu medo. Eu falei, cara, como é que vai ser pra eles
quando as pessoas começarem a reagir a Carmela e eles perceberem, porque infelizmente a gente sabe, vocês também, que a gente vive numa sociedade extremamente ainda preconceituosa. Exatamente. Então, óbvio que a Carmela passa por uma série de questionamentos, ressalvas, intolerâncias. E eles, ainda mais em Brasília, né? Que é uma ainda mais em cidade Brasília, é uma muito cidade conservadora. Então, assim, vai ter muita gente que não gosta do trabalho, não acha legal, não entende, não compreende, vai agir com agressividade. Eu falo assim, como é que isso vai chegar para eles? Porque aí vai ter os pais dos amiguinhos, vão ter os professores, vão ter as pessoas que podem conhecer a Carmela e podem não gostar. E eles podem escutar, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo, que seu pai que faz aquilo, que faz aquilo. Isso é um grande medo que a gente tem Sempre no foi um futuro, grande quando nossos medo. filhos forem para a escola, né? Mas isso que você falou foi o grande retorno, assim, eles são os primeiros a dizer. Quando alguém me para na rua, por conta da Carmela, eles são os primeiros, eles fazem sempre isso, assim, meu pai que faz a Carmela, não, meu pai que é a Carmela. Então, antes que eu pudesse me preocupar, eles deram a resposta. Então, assim, eles têm orgulho, eles adoram ver as pessoas reconhecendo aquele trabalho, entendendo que fez uma diferença na vida das pessoas. E eles entendem, assim, o meu círculo social é do teatro, é da arte, é da comunicação. A maioria dos meus amigos são LGBTs, né? A nossa vivência é muito plural, é muito diversa. Então, para eles, na verdade, é extremamente natural, assim, eles entendem como teatro, como trabalho, como... Eu falo, hoje o papai vai fazer a Carmela, eles já sabem exatamente o que é, então é bem tranquilo. Já teve alguma situação de preconceito por seu pai é drag ou por seu pai fazer parte da comunidade LGBT? Já teve algum comentáriozinho, alguma coisa assim? Então, já tivemos nuances, né? Já tivemos, assim, nuances, assim. Não agressividades diretas. Uma coisa mais velada. Mais veladas, assim. Já tivemos, assim, ressalvas. Quando você fica sabendo, por exemplo, que tem uma professora na escola que não é muito fã. Que tem, sabe, assim, uma certa dificuldade. Ou a gente fica sabendo do pai de um amiguinho que escutava a Carmela e que ficou, diríamos assim, preocupado a saber que o pai do colega era a Carmela. Coisas assim a gente já de vez em quando chegam e obviamente nos entristecem, mas até este momento nada que tenha sido de uma violência direta a eles, assim. Eles sabem que eu sofro violência, assim. Então isso eles sabem porque eles acompanham no dia a dia, né? Muitas vezes comentários, conversas que acontecem, então eles me vêm às vezes comentando com alguém de que passei por uma situação X, por um episódio de homofobia, por isso. Sim. Então eles sabem que o trabalho que o pai deles faz e que a figura do pai deles não é exatamente uma figura normativa, não é aquela figura, não é igual o pai dos coleguinhas, não é aquele pai que vai ficar falando de Flamengo e Vasco no churrasco da galera. Esse aqui ele fala, viu? Eu sou esse pai, gente. Ele consegue ser Eu as amo duas futebol, coisas. eu não sei, acho que... Mas é o contrário da normatividade, né? A antinormatividade normativa. Exatamente. Maravilhoso. Mas esse tipo Mas é um exemplo generalizado. Sim, assim, é total. Esse tipo de violência que você já passou redes sociais ou fora delas também? Fora dela também. Na rede social muito, né? Na rede social muito, porque é isso. A Carmela tá dentro de um universo, embora a Carmela seja muito do diálogo, né? Então todo o meu trabalho sempre foi muito voltado para o diálogo, para a troca, para a conversa, para a compreensão, para o acolhimento. A figura da Carmela, de imediato, ela já gera uma resistência. Então eu costumo ser muito pré-julgado. A Carmela é muito pré-julgada. Então você olha a Carmela, uma figura masculina, né? Performando um gênero feminino, então isso para boa parte das pessoas que são mais conservadoras tradicionais, isso já é o suficiente para gerar uma resistência, independentemente do que eu faça do trabalho, não escutou uma palavra da minha boca, mas já ali ela já rejeita. Então na rede social tem muito, principalmente quando eu caio em virais que não estão relacionados ao meu universo, né? Então assim, cara feia muita, né? A Carmela passa por muita cara feia, cara de estranhamento, as pessoas estranhando, as pessoas, tipo, porra, aquela gente que fica questionando na rua e... O que é? Sabe o quê? Agora, é isso, né? Felizmente a gente não vive mais num dia a dia onde você saia de casa e todo dia você volte escorraçado, né? Exato. Então, felizmente, graças a trabalhos como o de vocês, a gente tem conseguido avançar, né? Lentamente, mas a gente tem conseguido colocar a cara a tapa e entrar dentro de um ônibus com a segurança de que talvez a gente possa descer do ônibus com a integridade física respeitada, né? Mesmo que às vezes com a moralidade questionada por muitos olhares ali, né? Mas pequenos avanços. É uma luta constante que já vem acontecendo há muitos anos com outras gerações que a gente vai dando continuidade, entendeu? Então a gente está fazendo muitas conquistas, mas temos muita luta pela frente. A gente vai tentando melhorar um pouquinho, né? A gente passou por uma situação tensa aqui em Brasília, de violência
E o Robert, a gente estava caminhando aqui no Deck Norte há, sei lá, uns 10 anos atrás. Foi. E aí o Robert colocou a mão dele em cima do meu ombro aqui e a gente caminhou assim, ponto. Foi isso. Só isso. E aí, quando a gente saiu do deck, foi pro estacionamento, um carro com 3 pessoas, pegaram, homens. 3 homens, chegaram perto, começaram ali com a... um pedaço de madeira e foram correndo na nossa direção. E aí eu saí dirigindo, eles atrás no carro e E a numa gente fuga ligando mesmo, pra sabe? polícia, foi tipo muito traumático. Até assim. consegui desviar e eles não conseguiram alcançar, mas eu fiquei Muito tenso. muito tenso. É muito tenso, é muito triste, né? Muito. A gente, simplesmente por sermos, ponto. Exatamente. Por nada, né? Exato. Por querermos amarmos só pra estar sorrindo, só pra... E é louco, né? Tomara que a gente chegue naquele ponto da sociedade onde eles entendam que, na verdade, a enfermidade está nessa postura, né? Esse ódio. No ódio, né? Exato. No motivo que os leva a agir assim, né? Isso. Porque o que leva vocês a agirem como vocês estavam agindo era amor, era carinho. Exato. E o oposto, né? Engraçado que o foco está aqui, deveria estar lá, né? É. Que leva uma pessoa a ter uma postura de violência Exatamente. diante de um ato de carinho pro outro, né? Isso. Muito louco. Agora, uma curiosidade que eu tenho já, trazendo aquela parte da paternidade, do babado, gritaria e confusão, a parte que ninguém vê. Porque o filho, mesmo quando ele é muito desejado, quando ele chega, é aquela loucura que você fala, meu Deus, Pelo amor de mãe por menininha. que eu fiz isso da minha vida? Exato. E eu queria saber como é que foi pra você, assim, quando a paternidade chegou, quais foram os maiores desafios, qual foi aquele momento que você falou assim, meu Deus, O que eu fiz vou da minha vida? enlouquecer. Acho que todo dia continua sendo. Voou um abacate. Voou um abacate. Um abacate voa no meio da gravação. Cara, continua sendo. Todo dia eu fico me questionando, my God. Meu Deus, uma responsabilidade. Ah lá, Aí, ó. Vemos, passou nada. Voou o abacate ali, ó. A gente, por exemplo, foi a abdicação do sono. Foi o pior momento, era a questão de dormir. Eu costumo dizer que a última vez que eu dormi foi em 2011, eu acho. 2012. Eu tenho anos, eu não sei o que eu dormi há muito tempo, assim. É isso. Eu envelheci, sei lá, 30 anos em 10, assim, né? Eu tenho 27 anos, gente, acreditem ou não. 27 anos. E olha que eu tô com 3 camadas de vinil. E mesmo assim, a editora colocou 4 camadas de filtro e eu tô com 27. Cara, eu acho que todo dia, assim, é pânico, dor e horror, né? A gente, isso é uma coisa fundamental, a gente não pode romantizar a parentalidade, né? Porque eu acho que isso nem ajuda as próximas famílias, as pessoas acham que não. Acho que paternidade é uma responsabilidade enorme em relação a si próprio, em relação ao outro. Não é só flores e rosas, pelo contrário, é uma responsabilidade diária, cotidiana, insana, de um equilíbrio emocional, falta de sono, falta de grana, falta de equilíbrio mental, Não, aí como é? falta de tudo, assim, falta de tudo. Não é fácil. Não é fácil, mas no meu caso, eu sei que nem todo mundo tem isso, no meu caso também foi de muito propósito, assim, de muita missão, de muita devoção, de muito debruçar, assim, por isso que eu comecei dizendo, acho que a melhor coisa que eu faço é ser pai. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui, com certeza. Se fosse por eles, os desafios, as adversidades da vida já teriam me vencido inúmeras vezes. Você me falou isso, eles que nos dão força pra gente Seguir em frente. seguir em frente e fazer coisas que a gente nem faria antes. Porque isso é um lugar muito difícil também da gente, porque eles me trouxeram um propósito, como se eles obrigatoriamente tivessem que responder pelo nosso objetivo de vida. Não. A gente entender essa missão, encará-las, mas sem que eles respondam por isso, né? A responsabilidade é nossa, assim. E como é que era ali a divisão de tarefa entre você e sua então esposa, ali nos primeiros anos, assim? Como é que vocês faziam? Tipo, você participava muito dos processos da madrugada? Como é que era? Então, a gente sempre tentou fazer uma troca, né? Uma distribuição bastante compartilhada. Teve um momento, um longo momento, que querendo ou não, a gente estava inserido num contexto bastante tradicional, que era aquele que ela precisou abdicar temporariamente do trabalho, né, para que ela pudesse se dedicar àquilo que biologicamente está muito atrelado a ela, né, a licença maternidade maior, a coisa da amamentação.
Então naquele momento, até porque ela estava no momento de questionamentos profissionais, então coincidiu que ela teve a oportunidade de ficar um pouco mais tranquila profissionalmente. Então teve esse momento, então eu era a pessoa que estava saindo para ir atrás dos boletos, das confusões. Sim. Então teve um momento inicial que talvez ela tenha ficado mais sobrecarregada porque ela ficava em casa com as crianças. Então ela que obviamente respondia pela alimentação, pelo dia a dia, então a gente de fato teve essa distribuição mais tradicional, por assim dizer. Mas, enquanto eu estava em casa, eu sempre tentei ser aquele pai, obviamente, né, que cumpre os compromissos mais do que protocolares normais. E tem muito pai que fica querendo aplauso por conta de fazer o óbvio, né, pelo amor de Deus. Exato. Que é dar o banho, que é colocar para dormir, que é acordar de madrugada, que é o famoso estar junto, que é uma coisa que eu sempre fiz muito também, que lá em casa a gente tinha muito, que para ela era muito importante, era dar os momentos para ela. Então eu conseguia compreender os momentos que estavam muito sobrecarregados para ela. Então eu pegava os meninos, os 3, os 2 ou 1 na época, e saía, ia bater perna com eles, ia passar um dia com eles, e me virava mesmo para que ela pudesse ter ali 24 horas de descanso, de calma, de oxigenação, de respiro. Então a gente sempre conseguiu conciliar dessa forma. Ela sempre foi muito honesta comigo, então ela me pedia, meu amor, eu preciso que dessa vez você faça, fique, aconteça. E assim fomos fazendo, e assim a gente foi levando. Graças a Deus sempre houve uma distribuição bastante consensual, eu diria assim. A gente sempre foi muito cúmplice, muito companheiro, assim. E foi puxado. Você tinha alguma rede de apoio ali, tipo, ou profissional, contratou alguém, ou família, alguém que ajudou vocês nesses momentos que foi essencial, tipo uma avó, ou não sei. A gente aqui em Brasília, a minha família grandona, primo, tio, essas coisas, tá tudo no Rio. Então a gente teve um apoio de avós. A minha mãe tá aqui, então minha mãe sempre foi uma ajuda muito, muito forte de receber as crianças, de estar com elas. Os meus sogros também sempre deram muito apoio nesse sentido, então a gente teve um apoio importante da parte deles, assim, e também de amigos, né? Então padrinhos, os compadres, essas coisas todas. Agora, são obviamente apoios limitados, né? É uma rede de apoio importantíssima, mas não deixam de ser limitados, né? Então 90% das vezes a gente se vira, né? Ela, minha esposa na época trabalhava com doulagem, né? Ela é doula. Então ela saía nas madrugadas, eu ficava com as crianças, ficava com a noite em claro sem dormir. É um trabalho muito bonito de doula. É um trabalho muito bonito, o trabalho dela é lindo e ela é uma doula super incrível, assim, super profissional, super concorrida aqui. Então a gente tinha isso, madrugada como é que você consegue uma avó 2 horas da manhã? Não tem jeito, né? Nem amigo, nem ninguém. Exato. Então a gente sempre recorreu muito a outra, a gente sempre foi muito núcleo, assim, a gente sempre foi muito companheiro, eu e ela. E aí a gente chega nesse momento em que vocês se separam. E quais foram os maiores desafios aí no casal separado? Assim, a questão da paternidade, o que mudou para você depois como é que ficou esse momento assim para vocês? A gente sempre foi muito, esse companheirismo, essa cumplicidade nossa, ela também aconteceu durante o momento dessa transição, né? A gente tinha muita preocupação com as crianças, porque a separação ela está associada, atrelada a algo negativo, né? Primeira coisa que as pessoas fazem é assim, mas o que foi? Nossa, mas vocês... E eu e ela, a gente costuma dizer que na verdade a gente está melhor do que nunca, assim. A gente costuma dizer que o termo separação é o termo popularmente usado, infelizmente é associado a brigas, conflitos, nunca foi nosso caso. Então a gente continua como um núcleo familiar muito próximo, então a gente continua viajando junto, jantando junto, estando junto. Então isso foi fundamental para as crianças, porque eles entenderam de que a vida conjugal, marido e mulher, não tinha relação alguma com a família, com o pai, com a mãe, que isso continua existindo. Então, eles compreenderem isso foi muito importante para que eles entendessem de que, diferentemente de todos os coleguinhas deles praticamente, a separação dos pais dele não tinha relação com isso, com essa coisa de não se falar, de brigar, de ir para juiz, de não sei o quê, e não veio, ele só vê o pai não sei quando, nada disso. A gente fez tudo da maneira mais harmônica possível. Então, antes de sair de casa, a gente falou com eles, eu continuei em casa há mó tempão, continuei dormindo em casa junto com eles. Então a gente fez uma transição maravilhosa. Eventualmente a gente está comendo uma pizza juntos. E eu e a minha antiga companheira, a gente na verdade entende que o nosso relacionamento hoje ele evoluiu, né? A gente entendeu que demandas individuais nossas precisariam seguir, né, por outro caminho, mas que o nosso relacionamento enquanto família, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto companheiros, na verdade nesse formato atual fazia muito mais sentido para que até que a gente pudesse, enquanto pai, enquanto mãe, estarmos
mais felizes, mais íntegros, mais inteiros, mais debruçados ali. Então fez todo sentido pra gente. Tivemos todo esse cuidado inicial com as crianças, mas logo elas perceberam que não era só um discurso nosso, que de fato a família permanecia, o núcleo permanecia, e de que no dia a dia delas isso mudaria muito pouco, como de fato mudou. Então estão constantemente comigo, a gente tem guarda compartilhada, uma semana comigo, uma semana com ela, e acabaram que os desafios maiores foram de ordem logística, mas não tiveram nada a ver com essa separação em si, foi mais uma coincidência, porque no mesmo momento eu fiquei desempregado. No mesmo momento a pessoa ficou... Novos desafios. Novos desafios. Foi mais desafiante do que a própria... A parte da família foi muito mais fácil. A parte da logística financeira que foi uma loucura, porque naquele exato instante eu estava saindo de casa sem emprego. E isso é muito recente, né? Então cá estamos nessa kit enorme que vocês conheceram, de 22 metros quadrados, que é o que foi possível nesse momento. Então eu tô há vários meses aí, se Deus quiser passei 3, 4 meses desempregado, então esse foi o grande desafio. Você tá com as crianças num lugar tão pequenininho. Vocês moravam onde? Minúsculo. Antes a gente morava num apartamento aqui próximo também de 2 quartos, que foi onde ela ficou e tá lá. E aí eu precisei, vamos ter que sair de casa. E aí não tinha grana nem pra comprar, menino, o boleto do mês seguinte, imagina. Eu falei, não, vamos pra um cantinho. E é uma preocupação muito mais nossa, né? Porque as crianças em si, os 2 menores dormem em cima de mim, então para eles não mudou nada, assim, né? Exato. A mais velha que tá chegando agora numa pré-adolescência, então agora eu preciso rapidamente, gente, vamos arranjar emprego pra Carmela, para entender, eu preciso de um quarto pra minha filhota, porque ali ela quer os posters, aqui a música dela, uma semana com ela, uma semana comigo. Então nesse sentido também fica ótimo, porque aqui é apertadinho, mas aí quando aperta demais, já dá uma oxigenada lá com ela, então... E pra eles não sentem, eles adoram, né? Porque eles dormem em cima, eles fazem uma bagunça. E a gente, lá na Kit, também deixou de um lugar... É apertadinho, mas fica eles conseguiram se organizar. Então ficou um ninhozinho nesse momento também que a gente estava deixando de ficar esse núcleozinho, né? Então pra eles também é legal, essa coisa de estar junto, né? Aninhado. Caloroso. O calor mais caloroso. Então a gente está conseguindo, assim, mais do que até do que eu esperava, a gente está conseguindo conciliar bem. Só que a filhota maior é que daqui a pouco... São novas questões, né? Pré-adolescência, ela quer fazer as tretas dela, conversar com as amigas, e o pai tá do lado, ali acompanhando tudo. O que é que o Diego tem de mensagem para passar para os pais? Tem uma frase que eu li num livro da Oprah, que eu gostei muito e que eu tento exercê-la todo dia. Que ela diz assim, tente ser um pai, tente prover os seus filhos com uma infância da qual eles não precisem se recuperar. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Você conseguir entregar principalmente uma infância, moldar os seus filhos de tal forma em relação a afeto, a carinho, que eles possam crescer para serem íntegros, corretos, pessoas que possam colaborar com a sociedade. E para muitos pais isso significa olhar para si e entender todas as desconstruções necessárias, né? Então ser pai é se desconstruir, acima de tudo. Abrace a sua feminilidade, sensibilidade é fundamental para que a gente possa ser pai, né? Então, tá tudo bem que você seja um pouco feminino. Arrasou, perfeito, isso aí. E mais uma pergunta. O que a Carmela diria para esses pais? Eu acho que a Carmela tem muito para falar, né? Ah, meu filho. Carmela diria o seguinte, divirta-se, né? Brinque, divirta-se. Tem os melhores momentos do mundo com seus filhos, assim. Toda oportunidade que você tiver, imagine que você tem a chance ali de deixar uma grande lembrança, uma grande memória. Isso não tem a ver com grana, isso não tem a ver com presente, isso tem a ver com riso, né? Com riso. Se divirta com seus filhos, brinque muito com seus filhos, faça com que eles riam. E para isso, só precisa de uma sessão de cócegas, você só precisa de uma música, você só precisa de uma dança, você não precisa de mais nada, assim, para que eles possam estar bem. Então, divirta-se muito, assim. E eles me salvam todos os dias, assim, quando eu vejo que eles estão brincando, quando eu vejo que eles estão... Eu tenho um momento na minha vida que eu não esqueço jamais. Eu tive depressão durante muito tempo, e no auge da depressão, num momento muito forte da minha depressão, assim, eu vi uma foto dos meus filhos, assim, uma foto, e eles estão com um riso, mas eles estão rindo tanto naquela foto, naquela imagem, mas eles riem tanto, que é impressionante como eu tenho uma mudança imediata ali, de é isso, não preciso de mais nada, não precisa de mais nada, e os filhos não precisam de mais nada senão da gente.
É isso. inteiros ali, inteiros. Esquece grana, esquece planos, esquece 14 línguas, esquece Disney. Só esteja lá, esteja presente, se faça presente e garanta bons risos que a coisa está bem resolvida. Incrível. Lindo. Isso. Muito obrigado. Foi um Obrigado prazer pela conversar. conversa. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Que Pais. lindo pra vocês também. Foi ótimo. Amei, gente. Muito bom. Queridos. Foi incrível.